Iniciamos mais um programa Família e Sociedade, um programa produzido pela Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sempre abordando um tema importante, a família, de acordo com a ética cristã, a partir da Palavra de Deus. Estamos aqui hoje, então, novamente comigo, Fernando, minha esposa, Suênia. Seja bem-vindo a mais um Família e Sociedade. E o nosso assunto de hoje é a saúde do casal, família forte, igreja forte. E o nosso convidado é o pastor Gediael Menezes. Pastor, obrigado pela sua presença com a gente, viu? Para mim é uma grande alegria, um privilégio estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem ensinado sobre a família. Tem que falar aqui várias vezes Gediael para não errar, né? Gediael. Eu espero não errar aqui durante o programa o seu nome. E como que surgiu, pastor, essa ênfase ministerial? Por que de trabalho com casais, com famílias? Então, quando nós somos chamados para o ministério, né, o pastor, depois de formar no seminário, e sempre ele se especializa em alguma área, né? E essa área, há muito tempo, estava mexendo comigo, né? E não somente comigo, como também com a minha esposa. Então, por isso que, antes mesmo de nós nos casarmos, né, ela já gostava de ler vários livros sobre família, foi criada num lar bem estruturado, né? E quando então nós nos casamos, nós pudemos então, Deus foi despertando paulatinamente esse ministério em nós dois, né? Que bom, né? Então, Somaram força. e assim, tanto ela como eu, a gente trabalha com família, ela fala, eu falo também. São quantos anos de ministério? São 20 anos. 20 anos de ministério e de casado? 20 anos vamos completar agora. 20 anos também. Isso. São 20 anos que Deus aí tem sustentado a vida da gente. A gente tem um lema aqui presente em nós, né? Que é um para o outro e ambos para Deus, né? Para que a gente possa estar glorificando a Deus através desse ministério de casais e de família. E quando vocês começaram a desenvolver esse trabalho, né? Como que era isso? Qual que era o enfoque de vocês? Como que vocês abordavam as famílias? Então, e abordam ainda, né? Então, nós começamos esse trabalho especificamente antes um pouquinho de eu me formar, mas também quando o nosso primeiro pastorado em São José dos Campos, né? E quando nós chegamos lá, já havia esse trabalho na igreja, né? E nós somamos forças ali, podemos organizar encontros ali, tanto as reuniões ali em São José dos Campos, a reunião era semanal. Aí depois a gente fazia também os encontros anuais na igreja de São José dos Campos. Aí depois, quando nós fomos também trabalhar em Goiás, né? Em Goiás também nós desenvolvemos. Com vocês o ministério. Então foram vários anos, né? E quando chegamos em Itu nós já estamos esse é o 14º ano lá, então coincide com o 14º ano de encontro de casais que a gente organiza do mesmo molde, né? Então vocês preparam um encontro de casais. Também. É a primeira atividade? Não, a atividade é o trabalho na igreja, é o trabalho que envolve a família, né? Estruturar bem a família para que nós possamos ter famílias fortes, vamos ter igrejas fortes e, consequentemente, uma sociedade melhor. Então, nós trabalhamos a família, tem a própria classe da escola dominical, a gente investe na família. Classe de casais. Classe de casais específica, né? Nós temos as classes normais. Sim. E tem a classe de casais específica com assuntos relacionados à família, ali abordam vários assuntos, né? Nós fazemos o culto mensal, que é trabalhar com casais especificamente, ali aborda um assunto, né? Perdão, comunicação, vida sexual, romantismo, vários assuntos, né? E também o encontro anual. E esse encontro anual que teve uma projeção maior e o pessoal, as pessoas ficaram sabendo desse trabalho com família através desse encontro anual. Que joia. E quais seriam os temas mais recorrentes, pastor? Se você pudesse assim dizer, olha, os principais problemas das famílias de hoje em dia são esses. Eu imagino nesses 20 anos que eu tenho aprendido bastante, que a família está enferma. E isso é uma área que a gente precisa pensar e repensar bastante, porque a situação que a gente enfrenta hoje dá tanta coisa para realizar, tanta coisa para fazer. A gente quer as coisas para ontem, né? Dentro de casa, com a convivência com os filhos, marido e esposa. Quantas vezes o esposo, além de trabalhar fora, tem 1 ou 2 trabalhos. A esposa também, além de trabalhar dentro de casa, que o serviço não acaba, né? Então, a gente sabe que trabalha fora também. Então, muitas mudanças aconteceram. E o que ocorre? A gente sabe que falta de tempo,
de um para com o outro, dos pais para com os filhos, de poder conversar, dialogar, comunicação, o perdão. Hoje em dia, infelizmente, eu abordo muito isso, que a mídia, ela tem denegrido a imagem da família, a própria televisão, a própria internet. Então, família, marido, esposa, casamento, está fora de moda, né? Hoje a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas têm falado que a família, o casamento tem sido uma instituição falida. Né? Então, a gente tem abordado isso porque nós precisamos investir em família. Até no meio evangélico, meio cristão, quando a gente vê tantas situações acontecendo, tantos problemas, né? Inclusive com pastores, né? Com situações difíceis aí com a família, com a esposa, com os filhos. Entristece-me muito o meu coração quando eu tenho notícia de algum membro da família que se separou. Né? Então, que teve separação e depois também até de pastores que antes trabalhavam com família e se separaram. Então, nós vemos que hoje, até enfatizando um pouquinho mais na questão espiritual, nós temos tido uma investida terrível do inimigo, lançando torpedos funestos para destruir a família. E muitas vezes nós não estamos apercebidos. Lançando como verdades aquilo que não são verdades, né? É verdade. A gente vê o estímulo ao relacionamento antes do casamento, né? A gente vê que ao invés de se evitar que o jovem, né, adolescente, né, se entregue ao outro dessa forma, há um investimento para que se distribuam preservativos, para que se tomem pílulas anticoncepcionais. O senhor vê que isso também é uma questão que tem prejudicado os casais, os novos casais? Já começa meio enfermo, né? Já começa enfermo. Então, o que a gente percebe é o seguinte, que a pessoa vai para o casamento sem ter uma base, né? Então, porque antigamente, né, um caso assim, uma moça ser virgem, né, ou um rapaz ser virgem, era o quê? Era uma honra, bonito, uma era honra, um orgulho, né? Hoje em dia é uma vergonha. Você até hoje é virgem, né? Então, é uma situação em que a gente vê que, infelizmente, os valores têm sido invertidos, contrários àquilo que a palavra de Deus postula, né? Então, nós como crentes detentores realmente do casamento, como sendo essa ideia fantástica, magnífica de Deus, Ele, o arquiteto do lar e da família, nós precisamos atinar para essa realidade, porque muitas das nossas famílias, dentro das nossas igrejas, estão enfermas, precisam ser tratadas. Dentro de casa, no decorrer da semana, são uma coisa. Na igreja, totalmente diferente. Né? Então, por isso que eu creio que quando há uma base, há uma estrutura familiar, quando há investimento, quando há essa busca por Deus em família, a coisa começa a mudar. Né? Então, nós trabalhamos com família, Deus tem colocado esse mistério tanto no meu coração como da minha esposa. Graças a Deus eu tenho tido um apoio muito grande da igreja, a própria comissão de Ministério de Casais que trabalha comigo. Né? Então, tenho investido nisso porque nós temos apercebido o quanto a gente precisa investir em família. Bom, nós falamos aqui sobre enfermidade na família. Nós vamos voltar com esse assunto no nosso próximo bloco, com o pastor Gediael. Falei que não ia errar, acabei errando, né? Com o pastor Gediael. Então não perca o próximo bloco de Família e Sociedade. Não sai daí. Voltamos com o programa Família e Sociedade com o pastor Gediael e o nosso tema que encerramos o bloco anterior era sobre enfermidade na família e falamos a respeito de alguns temas recorrentes, né, pastor? Sobre perdão, por exemplo, que eu creio que seja assim alguma coisa tremenda vivida pelo casal, a necessidade disso. Eu aconselhando um casal recentemente, eles estavam para fazer bodas de prata. E, no entanto, diante de mim, se acusavam de coisas que fizeram um para o outro na época de namoro. Então, quer dizer, você vê como... Uma raiz de amargura. Raiz de amargura, né? que a Bíblia fala, né? Como tratar? Como o senhor vê que a gente pode ajudar casais a encontrarem o perdão no relacionamento mútuo?
Eu desejo enfatizar aqui que não existe casamento que prossegue sem perdão. Sobreviva sem Não tem, essa não tem, palavra, né? Então, o perdão tem que estar presente sempre. Agora, como tem sido difícil perdoar? E a gente trabalhando com famílias, com casais, com o marido que adultera, muitas vezes a mulher que adultera, a gente sabe é Deus derramando o perdão no coração da pessoa. Agora, a pessoa só consegue perdoar a partir do momento também que ela percebe o perdão de Deus para com ela, né? Então, se uma pessoa é convertida de verdade, os dois ali, quando há aquele temor a Deus, então o Espírito Santo vai trabalhando esse perdão. Não é fácil, porque é duro quando acontece algum acontecimento na família, o qual precisa do perdão, né? Agora, a gente perdoa, mas a gente não tem amnésia, a gente não esquece, né? Acho que o perdão não é esquecer, mas é não levar mais em conta aquilo contra outra pessoa. Então, e aquilo não vai, por exemplo, a gente olha para a pessoa, lembra que a pessoa fez aquilo, mas aquilo não machuca mais a gente, né? Então, isso é o Espírito Santo que vai trabalhando no coração da pessoa, né? Há pouco tempo eu aconselhei um casal no qual o marido tinha adulterado, né? E aquela mulher, quando foi no meu gabinete, foi com a sogra, né, a mãe do seu esposo, né? E ela ali, quando começou a falar, começou a tremer. Então era a angústia, a dor por aquilo que o marido fez por ela, né? Mas Deus, de forma muito especial, viu, Suênia e Fernando? Deus trabalhou de forma muito especial no coração dos dois, né? E até ela já tinha ido ao juiz para separação, né? Para poder acabar com todo o seu casamento. Mas Deus trabalhou no coração dela, né? No coração do marido também, que não era cristão, né? E eles foram até no encontro de casais, lá no encontro de casais, ele aceitou Jesus Cristo como seu salvador da vida dele, né? E Deus trabalhou assim de tal forma que era um casamento que estava fadado ao fracasso. Então, o perdão... Houve um grande milagre. É um grande milagre. Foi Deus que trabalhou. Hoje eles não faltam em encontro de casais, sempre estão participando, mas é o quê? É Deus que vai trabalhando. Agora, o perdão, se no coração do cônjuge não houver a disposição de perdoar, não existe casamento que prossegue. Agora, pastor, você está falando de problemas que são assim extremamente graves na vida de um casal. Por exemplo, o adultério, né? Agora, existem muitos casais que vivem problemas de não perdoar um ao outro, né, por questões mais corriqueiras, né? Que são muitos casos, né? Me lembro, por exemplo, de uma moça que uma vez chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou me separar. Eu falei, mas por quê, minha irmã? Ela dizia, ela pensou antes de falar alguma coisa, pensou. Ameaçou falar, pensou mais um pouco, até que ela falou assim, com lágrimas nos olhos, né? É engraçado o que eu vou falar, mas ela falou com lágrimas nos olhos, porque ele nunca baixa a tampa da privada. Olha só. Aí você vê assim, né? Quer dizer, aquilo era gota d'água, né? Mas, quer dizer, eram muitas gotas, né? Às vezes não é uma enxurrada que transborda o balde, mas são muitas gotinhas gotas, né? que vão minando aquilo, né? O coração. Eu tenho pensado muito e conversado muito com famílias, com casais, com a minha esposa também, né? A gente compartilha a respeito disso. São coisinhas que vão minando a estrutura do casamento e um dia transborda, né? Agora, entre o casal, tem que haver mais diálogo, mais comunicação. As mulheres queixam muito de que não tem alguém para escutar. Acho que esse é um ponto importante também, né, pastor? A questão da comunicação. Porque muitas vezes a mulher se comunica demais e o homem se comunica de menos. Fica lá naquele silêncio absoluto, né? Agora, o casamento são várias áreas que devem ser abordadas para investimento, né? E quando a gente percebe que as coisas vão acontecendo e não há o trabalhar, o tratar, não há investimento, não há comunicação, a verbalização daquilo que está acontecendo realmente no coração. Sabe o que falta muitas vezes no casamento? É maturidade, né? O casal ainda não tem a maturidade necessária. Muitos têm vários anos de casamento, mas o rapaz, o marido, ainda não entendeu que ele é o chefe da família. Ele ali tem a esposa, tem que ser a pessoa mais importante da vida dele. Aliás, essa questão também acho que está sendo cada vez mais deturpada, né, pastor? A questão de que o homem os papéis no lar, né? Exatamente, né? A inversão de papéis, né? Ah, imagina, o homem é o cabeça, a mulher tem que ser a submissa. Isso é coisa fora de moda, né? Isso tem trazido algumas dificuldades para o relacionamento, né? Aquilo que nós já abordamos antes, né? Os valores da palavra de Deus têm sido colocados de lado, né? Então, e os valores aí, podemos falar mundanos, da mídia e outras coisas que têm trazido à tona. Então, por causa disso, é que a família
tem estado desestruturada. E nós precisamos retornar para que casal, né, marido e mulher, possam ler a Bíblia juntos, orar juntos. Uma pesquisa feita, apenas 8% dos casais cristãos oram juntos. Também, incluindo pastores que não oram junto com a esposa, que não compartilham, sabe? Agora, não é aquela oração trivial, né? Orar pelo café da manhã, pelo almoço, jantar, não. É orar juntos mesmo, sabe? Ó, tem um problema com o filho enfrentando drogas, ou enfrentando problema na área sexual, ou problema de rejeição, ou de aceitação. O que acontece? O casal orar junto, vamos orar com você, meu filho. O casal orar junto, se pôr diante de Deus, ó Deus, tenha misericórdia da minha família. É o culto familiar, né? Porque eu sei que hoje em dia, devido a tanta correria nossa, né? Às vezes isso acho que é um pouquinho de desculpa também, não é, pastor? É tão corrido. Então, não essa tenho tem sido a tempo. desculpa, né? Mas eu creio que dá pra gente, não é que fazer o culto todo dia, mas dá um tempo pra gente orar junto. O marido e a esposa tirar pelo menos 10 minutos juntos pra falar, ô meu amor, como é que você está? Abrir o coração pro outro. Né? E isso tem faltado e principalmente eu tenho muito preocupado, eu trabalho na área pastoral também, né? Muitos pastores que estão doentes. Por quê? Quer cuidar da igreja, mas não cuida bem nem da sua própria casa. Né? Como que vai levar alguma coisa? Né? Não tem como. Até por inverter a prioridade, né? Às vezes a gente vê, tem notícias de filhos de pastores que são absolutamente revoltados, né? Porque, É verdade. Porque a igreja está roubando, a igreja roubou meu pai de mim. Né? É verdade. E a esposa vê a igreja como uma rival, né? Uma rival, você tem tempo, tá todo mundo bem, né? Mas aqui em casa você é totalmente diferente. Então, a gente vê que são muitas áreas que têm que ser trabalhadas, Fernando. Então, a gente precisa investir em família, né? E nesse tempo que a gente trabalha com família, conversando também nos encontros de casais, nesse encontro anual que a gente faz com investimento em família, a gente percebe que cada assunto que é abordado é uma área que Deus traz o preletor, trata. Tem casais que falam, puxa vida, pastor, como foi bom, como que eu precisava ouvir disso, né? Como que eu precisava trazer a lembrança, meu casamento, coisas que a gente promete no casamento e depois vai esquecendo, né? Então são assuntos que precisam ser abordados, precisam ser investidos, porque casamento e amor é como uma planta, né? A gente precisa cuidar, né? dia a dia, cuidar. Né? Por exemplo, o casamento tem acabado o romantismo, as datas especiais, a gente vê que muitas vezes são esquecidas. Né? Tem gente que não consegue lembrar nem o dia do aniversário da sogra, tem que lembrar. Né? Aliás, ela é a mãe da pessoa mais importante, nossa. Né? Então são coisas assim que muitas vezes a gente acha que coisa pequena, mas que faz parte de um todo que precisa ser investido no casamento. Bom, a gente vai ter mais um bloco ainda para falar sobre romantismo, quem sabe até mesmo os perigos da internet, da televisão, as ameaças sobre o casal. Então não saia daí, voltamos com o próximo e último bloco de Família e Sociedade. Até mais. Voltamos com o nosso último bloco de Família e Sociedade, falando a respeito dos perigos pelos quais as famílias passam. Estamos com o pastor Gediael. Aliás, antes de entrar aqui no assunto, eu fiquei sabendo que o senhor foi jogador de futebol profissional? Eu, muito tempo atrás, né? Quando não tinha um corpo maior assim, né? E joguei futebol no Cruzeiro, em Belo Horizonte, né? Meu nome lá era Menezes. Menezes? Isso na década de 90? Não, até 83. 83. Que eu joguei. Isso. Aí depois trabalhei numa firma multinacional em Campinas, de lá que eu fui para o seminário, né? Entendi. Então, há muito tempo atrás, isso aí, né, áureos tempos, né, mas eu não jogava futebol direito, eu só fazia gol. Muito humilde, viu? Modesto. Bom, voltando ao nosso assunto sobre as ameaças que os nossos casais e os nossos casamentos estão sujeitos. Né? A internet, hoje em dia, ela é outro dia até um pastor falou para mim, não é internet, é infernet, né? Porque tem tanta coisa ruim lá.
O senhor tem visto homens e mulheres que têm tido problemas no casamento por causa de recursos como esse, com a internet, a televisão? Terríveis, terríveis. Há um tempo atrás, uma esposa me procurou que o marido, olha só, caso assim que eu fiquei extremamente chocado, que o marido, ele em vez de estar com ela, lá na cama, né, estava na internet e vendo filmes pornográficos. Olha só, coisa terrível. Eu abordo isso nas minhas palestras, né? Então, uma coisa que a gente fica, e o casal crente. Olha, eu me lembro que há um tempo antes de haver o advento da internet, dessas coisas da modernidade, né? Era assim, não era incomum você ir na casa de alguém e você ia lá no banheiro, estava lá um monte de revista Playboy ali dentro do banheiro e tal, né? E aí eu me lembro até de algumas mulheres dizendo assim, enquanto ele está só vendo não tem problema. O importante é que na cama só tem eu. O que você acha desse argumento, pastor? Não, isso é totalmente errado, né? Eu creio o seguinte, que o fato do adultério, o próprio Jesus falou, né? Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela, né? Então a gente sabe que, infelizmente, a mente do ser humano está poluída com tantas coisas terríveis, né? A gente vê a internet, a televisão, à tarde, de passar um programa bom, você não tem como assistir uma televisão, não tem jeito, né? Então, a gente percebe isso. E, infelizmente, a internet, ela tem trazido à tona muitas coisas terríveis para a própria família, né? Por exemplo, os pais, muitas vezes, não têm policiado seus filhos, aquilo que os adolescentes estão assistindo. Né, a própria rede de comunicações, essas redes aí né, Orkut, outros assim, que contatam com outras pessoas. Então a gente percebe que isso aí, nós como famílias temos que policiar, temos que tomar cuidado, temos que orientar os nossos filhos, né? O senhor crê que, por exemplo, na época da adolescência, os pais, quase que de uma forma natural, pela saber que o filho está crescendo, né, está chegando à maturidade, o senhor acha que os pais se afastam um pouco dos filhos, deixam um pouquinho o barco correr, porque já estão um pouco mais velhos? O que acontece é o seguinte, é que quando os meninos são pequenos, eles querem ficar perto da gente e a gente não tem tempo para ficar com eles. E quando eles começam a entrar na adolescência, né, a gente quer que eles fiquem perto da gente, só que eles não querem mais, né? Então, isso aí vai primar muito pela aproximação entre os pais e os filhos, né? É interessante que os pais têm que ser muito amigos dos filhos, conversar, dialogar, porque muitos filhos, os pais não ouvem, mas o traficante lá fora ouve, né? O drogado ouve. Então, às vezes eles estão oferecendo um mundo tão cheio de atrações, de glórias, de atrações e dinheiro. Acho que o principal problema nesse caso é a necessidade que o adolescente tem de ser aceito pelo grupo, não é? Aí o grupo está lá bebendo, ou o grupo está fumando, ou está usando droga. E é nessa de querer se enturmar, de querer ser aceito e amado, quisto pelo grupo, que ele acaba se deixando levar. Né? É verdade. E a gente, por exemplo, nós como pais, como cristãos, a gente precisa orientar desde cedo os nossos filhos. Porque nossos filhos, eles vão estar com a gente até 16, 17 anos. Depois vão para a faculdade. Vão lá. Então, se tem uma base sólida, né, de orientação, eles vão lá, eles vão ter como discernir entre o certo e o errado. Né? Então, porque nós não podemos criar os nossos filhos numa bolha, né? A gente vai trabalhar com eles da estrutura da base, para quê? Para que eles possam saber como viver diante de situações difíceis, né? Agora, que a aceitação do grupo é interessante, a questão da própria igreja oferecer aquelas programações, atividades, para que ele se adapte à igreja, né? Isso é muito importante. E nós, pastores, nós como liderança da igreja, a gente precisa investir nisso, né? Porque o mundo está cheio de atrações. Eu disse isso porque a gente fica pensando no estereotipo do traficante, né? E às vezes a gente pensa, e certamente, né, pensa com razão, meu filho não vai se chegar perto de uma pessoa como essa. E de fato não vai chegar, só vai chegar quando ele tiver necessidade. E quem é que vai apresentá-lo à necessidade? São as amizades. Ou seja, são os amigos que vão apresentá-los às drogas ou um mundo, um mundo assim, não é? É verdade. Agora, quando os adolescentes, né, os jovens, têm na família um paradigma, um espelho dentro de casa, né? Porque eu sempre digo que nós pais estamos dando show e os filhos estão assistindo tudo. Né? Um canal de comunicação aberto, né? É aberto. Então, se houver essa interação, essa conexão entre pais e filhos, na comunicação, no amor, no respeito, na orientação, a probabilidade de acontecer alguma coisa pode ter, mas a orientação vai ser segura, para que eles realmente, entre a decisão
de fazer o certo e errado, eles decidem pelo certo, né? E a bênção de Deus também, né? Quando nós batizamos nossos filhos, nós queremos que a bênção de Deus estará ali sobre eles, né? Eu me lembro de um poeta chamado Joia Júnior, acho que você lembra dele, Nossa, né? demais. Faleceu há alguns anos já. É. E dizia assim que a música mais bonita que a mãe ouvia era a canção da maçaneta, não é? Já viu essa poesia, não? Já. Que era quando o barulho da da maçaneta era porta. ouvido e o filho chegava em casa, né? Que aquilo era a melhor coisa que ela... E nós, como pais, a gente sabe, né? O quanto é importante a gente saber que os nossos filhos estão seguros, né? Só que, igual quando a gente tem um encontro de casais, nosso encontro não pode levar filhos, né? Ah, mas eu não posso para isso. A gente tem que aprender a entender que não são os nossos olhos, ou o filho está perto da gente, quem vai estar seguro. Quem vai guardar é Deus. Quem vai direcionar é Deus. Agora a gente tem que confiar que a mão de Deus estará sobre eles, nós vamos dar orientação segura para eles e eles vão tomar decisões na vida, né? E nós temos que acreditar nessa promessa da bênção de Deus sobre os nossos filhos e sobre também a própria família. Né? Mas e pastor, quando chega para o senhor um casal, por exemplo, já com um pouco mais de idade, com um filho que já está envolvido numa situação ou de drogas, ou envolvido com uma outra pessoa, engravidou a namorada, como é que o senhor trabalha com esse casal que não teve talvez essa base durante todo o decorrer da sua vida e agora está ali pedindo ajuda? Então, e a gente tem recebido mesmo, né? Casais que vêm para a igreja depois, se convertem depois, já trazem um histórico de vida, né? Que até que tiveram relações antes do casamento, porque se converteram depois, né? Sim. E tantas outras, o histórico, assim, difícil, né? Então, a gente trabalha com eles, mostrando, tenta trabalhar com o próprio adolescente ou jovem, a área que ele está. Se necessário for, encaminha para um centro de recuperação. Já tivemos vários isso, né? Porque mesmo lá perto da gente tem alguns centros de recuperação, a gente encaminha, a gente tenta trabalhar a família, tenta trabalhar com a pessoa, mostra para ele aquelas situações, por que ele levou a droga. Basicamente pode ser uma família desestruturada, uma fuga de alguma coisa, né, algum trauma que sofreu lá no passado. Então são tantas coisas que vão se avolumando que levaram o jovem a fazer isso. Então a gente trabalha com um casal e tenta, na medida do possível, trabalhar com esse jovem também. Né? Aliás, a certeza para nós que somos cristãos de que o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, não é? E sempre há a possibilidade do milagre na vida da família. Acontecer. Aliás, a conversão em si já é um milagre, não é? É um milagre de Deus, né? E aí, então, essa situação toda, por mais difícil que seja, não é mais difícil para Deus do que curar o cego ou fazer o paralítico ou o coxo andarem. Né? É o que diz o Salmo 128, né? Feliz é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Eu sempre faço uma paráfrase, né? Feliz é o casal que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Quer dizer, o que é ser feliz? É ser abençoado, ser bem-sucedido, ser próspero, ser aprovado por Deus. Então, quando ele teme o Senhor, quando ele tem a Deus como prioridade na vida dele, as demais coisas Deus vai acrescentar. Vai acrescentar sabedoria para cuidar dos filhos, sabedoria para cuidar da área financeira, que é outra área, né, que eu também te abordar aqui hoje. É uma área séria, porque hoje em dia a gente fala, não é até que a morte se separa, até que a dívida, né? Porque é um mundo tão difícil, né? Aliás, então, eu acho que esse assunto merecia um programa só para isso. Só para isso, porque, pastor, infelizmente, o nosso tempo está acabando. E a gente vai ter que guardar todas as nossas munições para um próximo programa. E obrigado pela presença do Senhor, e foi muito elucidativo. E Deus abençoe o seu ministério na sua igreja local. Viu? Agradeço também de todo o coração, que Deus continue abençoando a sua vida, da sua Enia também, esse ministério, e que Deus seja louvado também nas famílias. Amém. Amém. E assim, então, nós encerramos mais um programa Família e Sociedade. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, mande um e-mail que vai aparecer aí na sua tela, aí, famíliasociedade@mackenzie.br, que a gente vai ter muito prazer em ouvir você, em ler o que você tem a nos dizer e, quem sabe, atender aí a sua expectativa. Então, nós vamos terminar. Agradecemos muito pela sua audiência e até então, o próximo programa Família e Sociedade. Nosso programa fica por aqui. Até a próxima.